Bom dia, a paz do Senhor Jesus para vocês. Aqui tá caindo uma chuvinha boa. Espero que esteja chovendo por aí, bem quentinho dentro de casa. Amém? Meus irmãos, minhas irmãs, ouvintes, amantes da palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar Atos 15. Não, é 16, desculpa, eu errei. Amém? E depois eu quero falar um pouquinho sobre essa segunda viagem que Paulo vai fazer, né? Na missão. Mas primeiro nós vamos convidar, né? O nosso escritor, né? Aquele que foi inspirado, né? Que é o nosso Deus, que inspirou essa leitura para nós aqui, né? Vamos convidar o Senhor nosso Deus, nosso Pai, o Senhor Jesus, para estar aqui conosco nesse momento. Amém? Senhor Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te damos graças, Senhor, por esse dia, por essa chuva. Te damos graça porque temos uma casa, Senhor. Quantas pessoas nesse momento estão sofrendo com a chuva, que está acontecendo alguma coisa. Eu te peço, Senhor, que o Senhor vai socorrer eles, por favor. Ontem eu vi as manchetes lá em São Paulo. E aqui em Uberlândia também não é diferente. Tantos lugares aqui enche, derruba as coisas, estraga, né? Senhor, toma essas pessoas nas tuas mãos e envia teu socorro para elas, por favor. Em nome de Jesus. Também eu agradeço, Senhor, porque nós podemos ouvir, falar, pensar, sonhar. Oh, Senhor, e podemos te amar, Papai do céu. Muito obrigada porque o Senhor nos alcançou um dia. O Senhor nos tirou do lamaçal do pecado e colocou nós nessas fileiras santas, Papai do céu. Aonde um dia nós vamos olhar nos teus olhos. Oh, Senhor Jesus, o meu maior sonho, o meu maior desejo é olhar nos teus olhos. E como Paulo falar, eu venci, eu guardei o bom combate. Senhor, livra-nós de pecar na tua presença, Senhor. Livra-nós de todo mal, livra-nós daqueles que não têm parte contigo, Pai amado. Nos transforma cada dia, Senhor, nos abençoa, nos molda. Em nome de Jesus. Senhor, nos ensina a confiar em Ti, acima de qualquer coisa, possa acontecer o que for, como está escrito no Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa confiança que o salmista tinha em Ti, Senhor, era demais. E é essa que eu quero para mim, para meus irmãos, Senhor, que estão ouvindo essa oração nesse momento. Senhor, que a tua força, o teu poder esteja com cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Que esteja com a Sofia agora, lá naquele hospital, Senhor. Que o Senhor esteja cuidando dela com as suas mãos santas, derramando sobre ela unção de cura. Cura total, Senhor, em todas as áreas do corpo dela, em todas as áreas da vida da Sofia, Pai. Fortalece a Débora, o Luan, dá força para eles, dá vigor. Senhor, dá força para nós continuarmos com as nossas mãos estendidas a Ti. Senhor, quando o povo de Deus foi lutar com aquele povo lá no deserto, Senhor, eles não sabiam lutar, eles nunca tinham lutado. Mas enquanto as mãos de Moisés estavam levantadas, eles venciam. Mas quando as mãos de Moisés abaixavam, eles começavam a perder. E o Senhor preparou Arão e Ur para segurar as mãos de Moisés levantadas. Segura as nossas mãos levantadas, Senhor. Envia anjos do céu para segurar nossas mãos levantadas, erguidas, intercedendo pela vida da Sofia, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós estamos à espera do milagre para contar para todo mundo, Pai. Agora nós vamos estudar a Tua palavra. E eu te convido, Papai do céu, Teu Filho, Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, toma os Teus lugares aqui ao nosso redor e vamos estudar conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Eu sinto que essa oração tocou lá nas orlas do Senhor Jesus e que as virtudes dele vai descer sobre nós, amém? Então, antes de eu começar a ler o Atos 16, eu quero falar para vocês um pouquinho sobre essas viagens de Paulo, né? Depois de algum tempo, ele voltou à cidade, ele voltou às cidades que ele e Barnabé tinha visitado. Só que para fortalecer os irmãos, incentivar eles, os crentes, a servir a Deus,
a obedecer a Deus, a orar, a jejuar, a buscar a presença de Deus. Só que Deus deu uma visão para Paulo e mandou ele para mais longe ainda, sabe? E ele levou com ele Silas, né? Que nós falamos até sobre isso ontem, né? E o Senhor chamou ele para levar esse evangelho para todo mundo, no mais longe. E o Paulo obedeceu ao Senhor. E ele foi, olha para vocês verem aonde que ele foi levar as boas novas de Jesus. Ele foi em Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas e Corinto. Antes de finalmente voltar para Antioquia, que era a casa dele, né? Por todo esse caminho, você está pensando que a vida dele foi um mar de rosa? Foi não. Ele passou por muitas lutas, por muitas perseguições, por muitas provas. Quando a gente lê as cartas, essas cartas que ele escreveu para Filipenses, Tessalonicenses, Coríntios, a gente vai ver as coisas que ele passou, as perseguições que ele passou. Mas, mesmo passando perseguição, ele sentiu o poder de Deus junto com ele, sabe? Tudo que ele ia fazendo, ele sentiu o Espírito Santo, sabe, movendo ele, sabe? É maravilhoso quando a gente está ministrando a palavra de Deus, que a gente sente o Espírito Santo falando através da gente. E Paulo, tudo, as atitudes dele, tudo que ele estava fazendo, o Espírito de Deus estava ali, sabe, ajudando ele. E finalmente ele voltou para casa. Então, nem sempre a gente sabe para onde Deus vai nos enviar. O que vai acontecer na nossa vida, sabe? A gente nunca sabe. Mas a gente sabe de uma coisa. Acho que está goteirando aqui. A gente sabe de uma coisa. Que quando o Senhor manda, Ele recomenda, Ele vai junto. Ele vai junto. Lembra de Moisés? Quando o Senhor falou que não ia com eles, porque eles eram um povo rebelde, de dura serviço. Eu não vou com esse povo não, senão eu mato eles tudo. Aí sabe o que Moisés falou? Se a sua presença não for conosco, eu não vou. Eu não vou. Por quê? O que o povo que não serve a Deus vai falar? Que o Senhor tirou seu povo do Egito para matar eles no deserto? Ele falou que ia mandar um anjo, mas ele falou que não queria anjo, ele queria a presença do Senhor. Então, você já pensou? A presença do Senhor é magnânima, é poderosa. Então, que a presença do Senhor esteja com você, aonde o Senhor te mandar. O que o Senhor mandar você fazer, você faça. Obedeça, em nome de Jesus. Então, agora nós vamos começar a ler, então. Atos 3. Pega sua Bíblia e vamos ler. Deixa eu pegar minha Bíblia viva aqui. Atos 16, a partir do versículo 1. Amém? Vamos ler com a ajuda de Deus e a direção do teu Santo Espírito. Amém? Paulo e Silas foram primeiro a Derbe e daí para Listra, onde encontraram um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia cristã, mas o pai era grego. Timóteo era respeitado pelos irmãos de Listra e de Icônio. E por isso Paulo pediu que ele participasse da viagem com eles. E, em atenção aos judeus da região, ele circuncidou Timóteo antes de partirem, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Então, eles iam de cidade em cidade, comunicando a decisão a respeito dos gentios tomada pelos apóstolos e os presbíteros da igreja em Jerusalém. E assim, a igreja era fortalecida na fé e crescia em número cada dia. Logo depois, eles viajaram através da Frígida e da Galácia, porque o Espírito Santo tinha dito para eles não entrarem na província da Ásia para pregar naquela ocasião. Por isso, eles foram pelas fronteiras da Mícia até o norte, na província da Bitina. Isso. Porém, uma vez mais, o Espírito de Jesus os impeliu. Então, eles contornaram a província de Mícia e desceram a Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão. Em seu sonho, ele viu um homem da Macedônia, na Grécia, suplicando: venha cá e nos ajude. Ora, aquilo decidiu a questão. Nós tínhamos de ir à Macedônia, porque só podíamos concluir que Deus... Vocês não assustam com os barulhos, não é? Que meus filhos estão aqui comigo, meus bebês. Isso só concluiu que Deus estava nos mandando para pregar a boa nova.
Aí eles embarcamos no navio em Troade e navegamos diretamente para Somatrácia e no outro dia para Neápolis. Finalmente alcançamos Filipos, numa colônia romana, já dentro das fronteiras da Macedônia. E permanecemos ali diversos dias. No sábado, saímos da cidade e fomos à margem do rio, onde achamos que íamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com algumas mulheres que chegaram ali. Uma delas era Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de tecidos de púrpura. Ela já era uma mulher adoradora de Deus e quando nos ouviu, o Senhor abriu seu coração. E ela aceitou tudo que Paulo estava falando. Ela foi batizada com toda a sua casa e nos pediu que ficássemos como seus hóspedes. Se os senhores concordarem que eu sou fiel ao Senhor, disse ela, venha ficar em minha casa. E ela insistiu até que fomos convencidos. Certo dia, quando estávamos descendo ao lugar de oração, encontramos uma moça escrava, possessa de um espírito que predizia o futuro e ganhava muito dinheiro para seus donos. Ela seguia a Paulo e a nós gritando, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vieram contar como vocês podem ser salvos. Isso continuou dia após dia, até que Paulo, já muito indignado, voltou-se e falou ao espírito que estava nela, eu lhe ordeno, em nome de Jesus, que saia dela. E o espírito deixou a moça imediatamente. Com isso, acabaram as esperanças de riqueza dos donos da escrava. Eles, então, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram à presença das autoridades na praça do mercado. E diante dos magistrados, disseram, estes judeus estão perturbando nossa cidade. Então, estão ensinando o povo a fazer coisas contrárias às leis romanas. Logo, formou-se uma revolta popular contra Paulo e Silas, e os juízes ordenaram que tirassem a roupa deles e os açoitassem. Depois de serem severamente açoitados, foram jogados no cárcere. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado, e por isso os pôs no cárcere interno, com os pés presos no tronco. Por volta da meia-noite, enquanto Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos ao Senhor, os outros presos ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces foram sacudidos. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos soltaram. O carcereiro acordou e, ao ver as portas abertas, julgou que os presos haviam fugido. Por isso, puxou a espada para matar-se. Mas Paulo gritou para ele, não faça isso, estamos todos aqui. Tremendo de medo, o carcereiro pediu uma luz, correu para dentro do cárcere e prostou diante de Paulo e Silas. Depois, levou-os para fora e suplicou, senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam, creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Aleluia! Então, contaram a ele e a toda a sua casa as boas novas do Senhor. Naquela mesma hora da noite, ele lavou as feridas das chicotadas e em seguida ele e toda a sua casa foram batizados. Amém? Oh, glória, hein? Lembra que eu falei ontem que às vezes acontece coisa na nossa vida terrível, que a gente pensa que é para acabar com a nossa vida. E Deus usa aquilo para nos abençoar, para fazer um milagre. Olha para você ver, eles apanharam, foram açoitados, foram presos, pelados, porque tirar a roupa deles, vocês lembram aqui? E lá na prisão, o Senhor precisava alcançar a vida de outras pessoas. Amém? Então vamos continuar, né? Eu amo essa passagem. Na manhã seguinte, os juízes mandaram seus soldados ao carcereiro com essa ordem: solte esses homens. Então o carcereiro disse a Paulo: os juízes deram ordem para que você e Silas sejam libertados. Podem sair, vão em paz.
Mas Paulo respondeu ao soldado: isso não. Eles nos bateram publicamente, sem julgamento, nos puseram no cárcere e, além disso, somos cidadãos romanos. E aí, agora? Agora, querem que vamos embora às escondidas? Nada disso. Que venham eles mesmos e nos soltem. Paulo entendia como que eram as leis romanas, né? E ele era cidadão romano também, né? Os soldados informaram isso aos juízes, os quais ficaram atemorizados quando souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos. E assim eles vieram ao cárcere, suplicaram a eles que saíssem, trouxeram-nos para fora, rogaram-lhes que deixassem a cidade. Depois de saírem do cárcere, Paulo e Silas voltaram à casa de Lídia, onde se encontraram com os crentes e os encorajaram antes de deixar a cidade. É maravilhoso, né? Ele sofria muito, mas quer dizer, o poder de Deus atuando o tempo inteiro, eles via, né? Então, às vezes a gente fica querendo, né? Nossa, Deus, tem uma criança aqui no meu pé aqui, gente. Então, aí a gente vê o poder de Deus agindo na vida dessas pessoas, né? Timóteo é o primeiro cristão da segunda geração. Timóteo, eu estou falando aí do versículo 1. Foi aí que Paulo conheceu Timóteo. E ele ficou tão amigo, tão unido, que ele falava: meu filho Timóteo, filho na fé, porque ele ensinou ele. Olha para vocês aí, ele falou, vocês lembram que não era para circuncidar eles, porque eles creram que não precisava disso? Mas ele falou para Timóteo: você vai viajar comigo, eles vai falar que você não é, vai acontecer, você aceita ser circuncidado? Aquele homem aceitou. Quer dizer, aquele homem estava completamente focado em servir a Deus. Se fosse o que fosse para acontecer, ele ia servir a Deus. Olha aqui, gente, ó, quem está me ajudando. Essa pessoa, entendeu? Tá aqui, querendo ficar perto de mim. Então, desce, não, desce. Então, o que aconteceu? Ele aceitou o que ele falou para ele. Eles ficaram muito amigos, muito amigos. E ele foi mencionado muitas vezes lá no Novo Testamento. Eunice, sua mãe, e Lóide, sua avó, que está escrito lá em 2 Timóteo 1, versículo 5, se tornaram crentes e influenciaram fielmente a favor do Senhor toda aquela região, os vizinhos, as casas, sabe? E embora aparentemente o pai do Timóteo não fosse cristão, mas fosse grego, a fidelidade da mãe e da avó prevaleceu. Então, nunca subestime o efeito que os pais devotos têm sobre os filhos. Vou te falar uma coisa. Aquela mãe, aquela avó, ela era a única que servia a Deus. Graças a Deus, porque eu estou desse modelo, Senhor. Então, elas influenciaram os filhos, os netos a servirem ao Senhor e a levar a palavra. E outra coisa, aquele pai era abençoado através da vida delas, porque ele era grego. Ele não servia a Deus, mas está escrito na palavra de Deus, que Paulo escreve lá em 1 Coríntios 7, nas respostas acerca de casamento, que a mulher santa abençoa o marido. Quer dizer, a mulher que serve a Deus, mesmo que o esposo não está servindo, através das orações dela, ele é abençoado. Amém? E no versículo 2 e 3, Timóteo e Eunice, sua mãe, era de Listra. Provavelmente, Eunice, que era a avó, né, que era a mãe dele lá, né, ouviram a pregação de Paulo quando ele esteve ali durante a primeira viagem missionária dele. Timóteo era o filho de uma mãe judia e um pai grego. Nós já falou sobre isso, né? Então, quando Paulo pediu para Timóteo que ele fosse circuncidado, para remover parte do estigma da Grécia que ele tinha, porque a mãe dele era judia e o pai era grego. Então, vamos circuncidar para acabar com esse assunto, né? Para não ter barreiras, para não se formar barreira, para não dar brecha para o diabo. Então, às vezes, a gente precisa ir além do chamado para promover o reino de Deus. Aí no versículo 6, a gente não sabe como o Espírito Santo diz para Paulo e seus companheiros que eles tinham que, não era para eles ir para a Ásia. Pode ter sido intermédio de um profeta, uma visão, uma convicção interior ou alguma outra circunstância. Conhecer a vontade de Deus, sabe? Minha criança está me tirando o foco. Conhecer a vontade de Deus não quer dizer que a gente deve
ouvir sua voz. O Senhor tem muitas maneiras de falar com a gente. Ele toca no coração da gente, uma pessoa, uma mensagem, uma visão, uma palavra que você lê assim, que chama a sua atenção. Então, quando você estiver buscando, sabe, a vontade de Deus, certifique-se de seus planos estão em harmonia com a palavra de Deus. Você está batendo. Peça conselho para cristãos maduros que você conhece, de boa índole. Examine seus próprios motivos para verificar se você está procurando fazer o que é bom para a obra de Deus. Porque muitas vezes a gente vai buscar uma palavra na igreja e a gente está tão na carne que qualquer coisa que falar lá, Deus respondeu, é da vontade dele, e depois não é. Aí fala que Deus não falou com ele. Mas Deus falou com ele. Mas é porque ele estava na carne. Não era para ele fazer. Então, ore pedindo para Deus, que ele abra os seus olhos espirituais, abra as portas para você fazer o que ele está mandando. Mostra qual que é o propósito dele, amém? Então, o Espírito de Jesus é outro nome dado para o Espírito Santo. 2 vezes o Espírito Santo fechara a porta para Paulo, e por isso ele deve ter se perguntado em que direção geográfica deveria tomar para transmitir a boa nova. Foi quando ele sonhou com um homem, sabe, falando para eles ir lá, não é verdade? Então ele recebeu uma orientação definitiva. Assim ele e seus companheiros seguiram obedientemente em direção à Macedônia. O Espírito Santo nos guia aos lugares corretos, mas ele também nos guia para longe dos lugares errados. Graças a Deus por isso. Senhor, guia nossos pés. Quando buscamos fazer a vontade de Deus, a gente precisa saber o que ele quer que a gente faça. Foi igual eu falei agora, né? O versículo 10, o uso do verbo na segunda pessoa, do plural, indica que Lucas, o autor do Evangelho de Lucas e também do livro de Atos, ele que está contando a história, né? Se uniu a Paulo, Silas e Timóteo em sua jornada. E ele foi testemunha ocular dos incidentes remanescentes registrados nesse livro. Quer dizer, ele estava presente, nosso irmão Lucas, certo? E aí no versículo 12, Filipos era cidade-chave na região da Macedônia, onde hoje é o norte da Grécia. Paulo fundou uma igreja durante a sua visita e posteriormente ele escreveu a carta que é a Filipenses, né? Provavelmente quando estava numa prisão em Roma, de 61 anos depois de Cristo. A carta era pessoal e o tema dela mostrava o profundo amor e amizade de Paulo para os crentes de Filipe. Nessa carta, ele agradecia por um presente que eles tinham enviado para ele, alertava a respeito de uma visita futura de Timóteo e Epafrodito, e incentivava e encorajava os crentes a não ceder à perseguição. Então, nessa manhã, o Senhor nos incentiva a não ceder à provação, à perseguição, porque Ele está conosco. Seja o que for que estiver acontecendo na nossa vida, Deus vai transformar isso em bênção, amém? Receba, creia. E aí no versículo 14, depois de seguir a orientação do Espírito Santo para a Macedônia, ele fez o primeiro contato evangelístico com um pequeno grupo de mulheres, né? Quando ele encontrou a irmã, né? Aquela irmã Lídia, né? E Lídia era uma comerciante de tecidos de púrpura, por isso provavelmente ela era muito rica, né? Porque o tecido de púrpura era muito valioso naquela época e caro, usado só por nobreza ou realeza, sabe? E aí o que aconteceu? Uma casa para eles poderem ficar. Mas o que aconteceu? Aquela menina começou a andar atrás deles, né? No versículo 16, a habilidade de adivinhação dessa jovem vinha de espírito maligno. Adivinhação era uma prática comum nas culturas gregas e romanas. Havia muitos métodos supersticiosos pelos quais as pessoas pensavam que podia predizer eventos futuros, desde a interpretação de presságio da natureza até a comunicação com os espíritos mortos. E lá em Deuteronômio 18,
Está escrito assim, que provoca grandemente a ira de Deus invocar os mortos. Adivinhação, invocar a lua, invocar horóscopo, essas coisas. Deus não agrada disso. Então, se você está fazendo uma coisa dessa, fica sabendo que provoca a ira de Deus. E eu acho que eu e você não queremos provocar a ira de Deus, né? E essa jovem escrava, ela tinha esse espírito e os donos dela ganhavam dinheiro através dela, né? O Senhor estava explorando a infeliz condição dela, né? O que essa escrava dizia era verdade, porque estava anunciando o reino de Deus. Mas era um espírito maligno. E Paulo sentia aquilo, né? Embora o conhecimento do demônio estava certo, o demônio que estava nela, né, anunciou a verdade a respeito de Paulo e Silas. Se Paulo aceitasse aquelas verdades daquele demônio, parecia estar relacionando com eles. Então, por isso, ele expulsou aquele demônio. E diante de tudo aquilo, os donos foram lá, falaram com o juiz, com as lideranças lá do lugar, né? E mandaram açoitar e prender Paulo. Agora, você já imaginou arrancar a roupa do Paulo e do Silas e do Timóteo e do Lucas? Bateram neles, prenderam. À meia-noite, eu estava lá na prisão, estava chorando, sofrendo. Ai, eles me bateram, tá doendo demais. Ah, por que eu estou fazendo isso? Eu estou servindo a Deus e Deus permitiu isso. Não, eu estava orando e louvando a Deus, cantando, louvando ao Senhor, sabe? E o que aconteceu? Quando Deus viu aquilo, o Senhor fez um terremoto naquele lugar e tudo tremeu. E quando tremeu as correntes, as portas, tudo abriu. E quando aquele homem, aquele soldado que estava vigiando eles, viu que tudo tinha aberto e era muito escuro, não tinha lâmpada igual nós temos. Era um lampião, uma luz, uma tocha de fogo. Ele pensou, agora eu vou morrer de qualquer jeito, porque o juiz mandou prender eles. Aí eu deixei eles fugir, eu vou morrer de qualquer jeito, então eu mesmo tiro minha vida. Ele ia tirando a vida dele. Quando o Paulo falou, não faz isso, nós estamos aqui. E quando aquele homem viu, aqueles homens daquela situação, com a porta aberta, mas não foi embora, ele falou, o que eu tenho que fazer? Me conta o que eu tenho que fazer para me ser salvo. Eu quero essa paz que você tem. E é isso que o Senhor quer que as pessoas vejam em nós. A paz que excede todo o entendimento em nós. Mesmo que o mundo está caindo, mas está em paz. Amém? E aí, o que ele fez? Ele falou assim, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então, pega essa palavra para você hoje. Se você crê no Senhor Jesus, você vai ser salvo e a sua casa também. Amém? Logo, aquele homem pegou Paulo, foi limpar as feridas dele, passar remédio. Por que será que ele tinha ferida, né? Apanhou tanto que fez ferida. Mas aquele homem cuidou dele com amor, com carinho. E ele ficou lá. No outro dia, quando mandou soltar, o Paulo falou, não, nós somos cidadão romano, como é que é isso? Bate na gente, manda prender? E ele sabia, ele conhecia as leis romanas, o que se implicaria naquilo, o que podia acontecer se Roma ficasse sabendo que aquelas cidades tinham batido neles. E aí, falou, manda eles vir aqui. Mas Paulo queria que eles fossem lá, sabe para quê? Para eles entenderem o que eles tinham feito. Não porque ele queria fazer confusão. Mas, o que acontece? Depois que eles foram soltos, eles pediram, pelo amor, não faz isso não, vai embora. E eles foram, eles não estavam querendo caçar confusão. Eles passaram lá na casa da mãe de Timóteo, da Lídia, quer dizer, né? Despediram dela e foram embora. Né? E nós vamos ver isso, continuar com essa leitura amanhã. E aqui no versículo 37, Paulo se recusou a tomar sua liberdade e fugir. Ele queria ensinar uma lição àquelas autoridades. Foi o que eu falei para vocês de Filipos. E também proteger outros crentes do tratamento que ele e Silas receberam. Espalhou-se a notícia de que Paulo e Silas foram considerados inocentes e libertos pelos líderes. Quer dizer, a palavra de Deus não foi prejudicada com aquilo. A cidadania romana trazia consigo certos privilégios e essas autoridades filipenses estavam alarmadas porque era ilegal açoitar um cidadão romano. Além disso, todos os cidadãos tinham direito a um julgamento justo, algo que Paulo e Silas não tiveram.
nós também temos o direito a um julgamento justo se algo acontecer na nossa vida. Mas creia que o Senhor Jesus é o seu advogado e Ele está intercedendo por nós, por mim, por você, todos os dias. Amém? Nós vamos terminando por aqui. Deus abençoe a sua tarde. Deus abençoe o seu dia. Que o Senhor te dê um restante de tarde abençoada. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Fica com Deus. A paz do Senhor.